falar agora um pouquinho dos genes. Então, primeira coisa, os genes eles não podem ser alterados, mas eles podem ser ativados ou então suprimidos. São duas coisas importantes que podem acontecer com eles. Quanto de cada gene vai ser expressado pode ser alterado ao longo do tempo e a alteração dessa expressão do gene pode levar a uma disfunção desses genes ou da circuitaria dos neurônios onde eles estão ativados. Então, essa disfunção pode ser um mecanismo associado à etiopatologia das doenças psiquiátricas. Tem um mecanismo de transcrição que é o CREB1, que é o seguinte: ele é um promotor que ele vai ativar ou desativar uma parte dos genes. E ele fazendo isso, o que vai acontecer? Esses genes que fazem as proteínas para os receptores, para as enzimas ou para outras funções neuronais podem ficar alterados por conta deste promotor não estar funcionando adequadamente. Entendendo isso, a gente vai partir para a epigenética, que é exatamente isso. Se eu não posso mudar um gene que já existe, eu posso mudar o grau de ativação que ele vai ter, e este grau de ativação vai poder mudar outros mecanismos associados a esses genes. Porque dentro do núcleo da célula, o DNA vai ser condensado numa estrutura tridimensional chamada cromatina. Então, isso é importante para a gente entender um pouquinho da parte da epigenética. A qualidade, por exemplo, do cuidado perinatal de uma mãe para o seu filho pode alterar diretamente a transcrição de alguns genes mexendo nesses mecanismos epigenéticos. Então, por exemplo, uma mãe que não cuida bem do seu filho, que não vai ter uma resposta adequada do mothering, que é essa palavra em inglês, vai acabar levando a uma hipermetilação de um gene, vai acabar diminuindo a expressão daquele gene e aumentando a vulnerabilidade ao estresse daquela criança no futuro. Então, isso é um mecanismo complexo e cada vez mais tem sido estudado dentro da psicofarmacologia para entender os transtornos psiquiátricos. Vamos lembrar o seguinte, que os genes também fazem as neurotrofinas, e as neurotrofinas têm sido a vedete da psiquiatria na última década, principalmente uma que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o BDNF. O BDNF é o Brain Derivated Neurotrophic Factor, que tem sido estudado como um mecanismo antidepressivo que ultimamente, quando eu estou falando de um antidepressivo, no final das contas eu estou estudando o aumento de BDNF. Tem várias coisas que aumentam BDNF e podem cursar com melhora de quadros psiquiátricos. Só que o BDNF também tem outro fator associado, que eu falei na primeira aula, as 3 isoformas, ou seja, uma delas é a neurotóxica, as outras 2 são benéficas. Então, hoje em dia, eu tenho que saber de qual eu estou falando do BDNF, ou seja, a mesma coisa que eu falar do colesterol e não falar de qual das partes do colesterol que eu estou citando, se é LDL, se é HDL ou se é VLDL. Então, o BDNF, ele tem um fator dentro do estresse muito grande. E qual que é o caminho do BDNF? O BDNF, ele estimula o CREB, e isso vai facilitar a transcrição, né, do núcleo, e isso vai fazer mais proteínas citoplasmáticas e mais BDNF, e o estresse vai fazer o contrário. O estresse ele vai fazer o seguinte, ele vai diminuir o BDNF, ele vai diminuir, né, o funcionamento do gene e do neurônio. Então, este é um efeito possível da atuação terapêutica do BDNF. Então, em última instância, o que o BDNF vai estar fazendo? Ele vai estar aumentando o funcionamento e a sobrevivência das células. E isso tem um mecanismo neuroprotetor.
E vamos agora então para a parte 3.